Olá! Neste vídeo vamos analisar os resultados da sessão de transição de intervalo fixo 5 segundos para intervalo fixo 15 segundos e depois para 20 segundos. Esse é o gráfico que mostra os resultados da sessão de intervalo fixo 15 segundos, após sessão de intervalo fixo 5 segundos. O eixo Y representa a frequência acumulada de respostas, e o eixo X representa a passagem do tempo ao longo da sessão. Antes de analisarmos o gráfico propriamente dito, vamos entender como gráficos como esses são gerados. Esse gráfico foi feito pelo computador, mas explicaremos como esse tipo de gráfico era feito por máquinas para que você entenda o funcionamento. Esse rolo de papel fica girando a uma velocidade constante, e essa caneta fica desenhando uma linha contínua no papel. Toda vez que o animal pressiona a barra de respostas, a caneta desloca-se um pouco para cima. Dessa forma, a caneta vai desenhando uma escadinha. Toda vez que o estímulo reforçador é apresentado para o animal, a caneta faz esses pequenos riscos perpendiculares à linha. Quando a caneta atinge o limite superior da folha de papel, ela desce fazendo uma linha vertical. Após isso, ela começa a subir novamente a cada resposta do animal. Quando a linha está totalmente horizontal, isso significa que o animal não está emitindo nenhuma resposta-alvo, nenhuma resposta de pressionar a barra, por exemplo. Por outro lado, quanto mais inclinada a linha estiver, mais alta é a frequência de respostas do animal. Recapitulando. Se fôssemos fazer esse gráfico à mão em tempo real enquanto o animal trabalha, seria algo mais ou menos assim, como mostrado nessa animação. Nesses pontos indicados pelas setas vermelhas o animal estaria parado, isto é, não estaria pressionando a barra de respostas. No trecho destacado pelo círculo pontilhado, teríamos o animal emitido respostas em alta frequência, se comparado ao trecho seguinte, destacado pela linha contínua. Note que diferentes inclinações da linha representam diferentes frequências de respostas. Quanto mais inclinada a linha, maior a frequência de respostas. Este trecho do gráfico mostra que houve 4 respostas, indicadas pelas setas vermelhas, e 2 apresentações do estímulo reforçador, indicadas pelas setas verdes. Já neste outro trecho, houve uma resposta e nenhuma apresentação do estímulo reforçador. Agora que você já sabe como gráficos como esses são produzidos, vamos analisar os resultados da sessão de intervalo fixo 15 segundos. Esse é um gráfico da frequência acumulada de respostas de pressão à barra. É um gráfico de frequência, pois mostra o número de respostas de pressão à barra emitidas durante a sessão experimental, e é de frequência acumulada, porque as respostas vão se somando no gráfico, vão acumulando. Uma resposta, 2 respostas, 3 respostas e assim por diante. Note que no início da sessão de intervalo fixo 15 segundos, a curva de frequência acumulada tem uma inclinação quase que constante. Além disso, essa inclinação é ainda similar à da curva de frequência acumulada da sessão em esquema de reforçamento contínuo. À medida que a sessão avança, a inclinação da curva diminui, denotando uma menor frequência de respostas. Essa diferença de inclinação entre esses 2 trechos da curva de frequência acumulada exemplifica o período de transição, de intervalo fixo 5 segundos para 15 segundos. Esse outro gráfico mostra a frequência acumulada de respostas da segunda sessão sob o esquema de reforçamento de intervalo fixo 15 segundos. Note que a inclinação dessa curva é menor que a inclinação da curva da primeira sessão, descrevendo um padrão comportamental mais estável para o intervalo fixo 15 segundos. Se sobrepormos as curvas de frequência acumulada das 2 sessões, podemos perceber claramente a diferença no padrão comportamental do animal. Na primeira metade da sessão temos uma frequência de respostas maior que na segunda metade da sessão, conforme indicado pelas setas. Já na segunda sessão de intervalo fixo 15 segundos, temos uma frequência de respostas relativamente constante durante toda a sessão. Veja que a frequência de respostas durante a segunda metade da primeira sessão é similar à frequência de respostas da segunda sessão de intervalo fixo.
dizemos que na primeira sessão o comportamento do animal está em um período de transição, pois tem características do padrão comportamental anterior e do novo padrão comportamental. Já na segunda sessão, dizemos que o comportamento do animal está em um estado estável, pois apresenta apenas características do padrão comportamental gerado pelo intervalo fixo. O padrão comportamental gerado pelo intervalo fixo de 15 segundos, neste caso. Este e o outro gráfico mostra a frequência acumulada de respostas durante a segunda sessão de intervalo fixo 20 segundos. Note que temos aqui também um padrão comportamental estável, pois já é a segunda sessão do animal em intervalo fixo 20 segundos. Ao sobrepormos o gráfico da segunda sessão de intervalo fixo 15 segundos ao gráfico da segunda sessão em intervalo fixo 20 segundos, podemos ver o seguinte. A frequência, ou taxa, de respostas é similar entre as sessões com intervalo de 15 segundos e sessões com intervalos de 20 segundos, pois as curvas estão sobrepostas, isto é, uma curva está quase que totalmente sobre a outra. Exceto ao final das sessões, momento que a frequência de respostas em FI 20 segundos fica um pouco menor. O que é esperado, já que 20 segundos é mais tempo que 15 segundos. Uma diferença importante entre os resultados das sessões em intervalo fixo de 15 segundos e de 20 segundos é o espaçamento temporal entre os reforçadores. As setas azuis ajudam a identificar onde houve a apresentação do estímulo reforçador durante a sessão de intervalo fixo 20 segundos. E as setas vermelhas ajudam a identificar onde houve a apresentação do estímulo reforçador durante a sessão de intervalo fixo 15 segundos. Note que os espaços entre reforçadores foram maiores na sessão de intervalo fixo 20 segundos, quando comparados com esses mesmos intervalos na sessão de FI 15 segundos. Essa diferença se dá por dois motivos principais. 1. 20 segundos é um intervalo maior que 15 segundos. E 2. Na sessão de 20 segundos o animal já está há mais tempo exposto ao esquema de intervalo fixo. 2 sessões com 15 segundos e 2 com 20 segundos. É isso. Esperamos que esta videoaula tenha sido proveitosa para você. Nos vemos em outra videoaula. Até mais.